Bom dia, Luísio. Queria também cumprimentar o deputado Bongazo, o senador Jean Paul, e a eles eu cumprimento os demais que nos acompanham hoje. Eu vou tentar aqui, uma missão inglória, que é explicar em 15 minutos o que está acontecendo, então eu vou tentar olhar muito a minha apresentação para a política de preço da Petrobras. Vou tratar menos do refino, embora a gente saiba como pano de fundo que o que está por trás disso tem a ver com um processo de, vamos dizer assim, da Petrobras sair da cadeia de valor do refino, mas eu vou me concentrar aqui na política de preço da companhia. Bom, então, Luiz, você fez uma pergunta: por que os preços estão aumentando no Brasil? Então, a gente, para entender isso, a gente tem que entender primeiro assim, como é que é formado o preço do derivado no Brasil. Eu estou mostrando para vocês aqui essa apresentação com a distribuição, com a composição do preço do diesel no Brasil, tá? Então, a gente nota aí que o diesel é formado por vários elementos, né? O preço da Petrobras e dos importadores, os impostos federais, que é CID, PIS e COFINS, os impostos estaduais, o ICMS, o custo do biodiesel, no caso do diesel, e do etanol, no caso da gasolina, e as margens da distribuição e da revenda. Então, quando a gente vai no posto de gasolina e paga lá, eu moro no Rio de Janeiro, a gente está pagando R$ 5,50, R$ 5,60, R$ 5,40 na gasolina, por exemplo, ela está dividida nesses fatores aqui, tá? Bom, mas quais desses fatores são os responsáveis, tem um fator mais responsável pelo aumento do preço nesse último período? E para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá atrás e pensar um pouco o que a Petrobras fez em 2016, tá? Na gestão do Michel Temer, como disse o senador, mais precisamente do ponto de vista da Petrobras, na gestão do Pedro Parente. A Petrobras adotou naquela época uma política chamada política de preço de paridade de importação. Tá? O que significa isso? Muita gente fala assim, o preço agora é o preço internacional. Vamos tentar explicar de maneira geral e simplificar o que é o PPI. O PPI, vamos imaginar o seguinte: se a gente tivesse que no Brasil, se tudo fosse importado, tudo, então vamos imaginar o setor de combustíveis, se a gente tivesse que importar todo o diesel e toda a gasolina, qual que seria o preço? O PPI, na prática, é isso. É como se a gente fosse determinar o preço sem que não tivesse produção nacional, como se fosse tudo importado. Então, o que a Petrobras considera hoje no PPI que ela implementa no Brasil? Ela considera basicamente 3 elementos. O primeiro, evidentemente, é o preço internacional do barril do petróleo em reais, ou seja, nós estamos falando aí o preço do câmbio. Então, 2 elementos muito importantes do PPI. É o preço do barril do petróleo que é determinado lá fora, no mercado internacional, com a taxa de câmbio. Além disso, os custos de transporte. Por que os custos de transporte? Porque os importadores eles têm que arcar com esse custo para poder distribuir o derivado no mercado interno. Então, um segundo elemento que é parte do PPI. Além disso, tem uma margem que a companhia coloca. Então, o PPI é composto por esses 3 elementos. Tá? Então, o que aconteceu depois que a gente fez, depois que o Brasil e a Petrobras adotou essa política do PPI? Bom, a gente passou a observar um movimento em que os preços, depois eu vou mostrar um gráfico para vocês que deixa isso muito claro, mas os preços passaram a oscilar muito próximo aos preços internacionais. E naquele momento teve um componente mais grave. Os preços oscilavam na mesma frequência, no mesmo ritmo, ou seja, o preço no Brasil chegou a variar diariamente como varia o preço dos produtos importados no mercado internacional de petróleo. Então, a gente chegou a um momento em que, na mesma semana, a gente tinha várias alterações, vários ajustes, reajustes do preço de diesel e gasolina no Brasil. Então, a gente trouxe não só... Então, o que a gente fez naquela? Disse o seguinte: olha, é como se a gente não tivesse produção de petróleo, não refinasse mais petróleo e mais. Nós queremos manter a frequência igualzinha no mercado internacional. Para quem não conhece o mercado internacional de petróleo, os preços eles variam diariamente e variam, inclusive, a cada minuto. Se alguém entrar agora e olhar como é que está o preço internacional do petróleo, vai ver que agora, às 9h37 no Brasil, vai ser diferente o preço quando chegar a 14h37, por exemplo. Tá? Então, a gente adotou essa política em 2016. E qual foi o resultado dessa política naquele momento, em 2017 a 2018?
a gente viu um período em que a gente teve uma desvalorização cambial, um aumento do preço internacional do petróleo, e com isso a gente viu o preço disparar no Brasil dos derivados, que ocasionou o que eu estou chamando aqui da primeira crise desse processo, que foi a greve dos caminhoneiros em 2018. Então, nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, o preço do diesel S10 naquele momento saiu de R$ 3,28 o litro para R$ 3,86. Quando a gente olha aqui os componentes, a gente vê que o que mais variou foi o preço do produtor, basicamente o preço da Petrobras. Ele sai de R$ 1,55 o litro para R$ 2,07. Ou seja, do aumento que a gente teve de 58 centavos, a Petrobras foi responsável por 52 centavos desse aumento. Então, ali já ficou claro que essa política do PPI, quando a gente tem um cenário de mudança do preço internacional do petróleo, ou seja, quando ele começa a crescer muito rápido, e a gente tem eventualmente algum problema externo que mexe na nossa taxa de câmbio, quem vai sentir isso é o consumidor lá na ponta. Ou seja, então, essa política do PPI começou a internalizar as oscilações do mercado internacional, e quando o preço cai, tudo bem, a gente vê os preços caindo, embora muitas vezes não no ritmo que cai lá fora. Mas quando o preço sobe, o resultado é esse que eu mostrei para vocês aí no gráfico anterior. Bom, então o que o governo fez dali em diante? Bom, de fato, temos um problema de volatilidade, houve a greve dos caminhoneiros, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, naquele momento, em 2018, os preços passaram a serem, vamos dizer assim, artificialmente segurados por uma política de subvenção que foi feita naquela época. Ou seja, o governo federal dava um subsídio para a Petrobras não reajustar. Então, a Petrobras chegava para o governo e falava assim: governo, eu deveria, nesse mês, reajustar 10 centavos. O governo falava: Petrobras, não reajusta, eu te dou os 10 centavos. Então, isso foi feito durante 6 meses após a greve dos caminhoneiros. Houve, naquele período, uma redução também dos impostos federais, e a Petrobras adotou um instrumento financeiro que a gente chama RED, que é um instrumento que tenta, de alguma maneira, proteger as oscilações muito curtas. Então, a Petrobras diz o seguinte: olha, eu vou utilizar esse instrumento financeiro para tentar, em 15 dias, não ser obrigado a fazer reajustes tão frequentes dos preços. Então, aquela dinâmica de reajuste diário passou a ser quinzenal. Mas o que aconteceu ali, gente? Aconteceu ali que a gente ainda continuava refém do PPI. O PPI ainda era o centro da política de reajuste de preços no Brasil. Bom, então a gente começou a ter outros tensionamentos com a mudança no setor internacional do petróleo, e o governo recente tentou adotar outras medidas para reduzir a volatilidade. Talvez a mais importante delas é esse processo de não ter mais periodicidade de reajustar os combustíveis. Então, a gente chegou a reajustar todo dia, passou para quinzenalmente, e agora nós não temos mais um período para reajuste. Porém, o centro da política continua sendo o PPI. Então, o que foi feito de 2016, 2018 para cá? Isso que é importante. O que a Petrobras tentou fazer nesse período, e o governo federal, mais o governo Temer, o governo Bolsonaro, até agora não fez nenhuma ação clara nesse sentido, foi tentar reduzir um pouco a volatilidade. Mas o PPI continua sendo o centro da política de preço. E qual é o problema? O problema é o que a gente está vivendo exatamente hoje. Você pode tirar a volatilidade do reajuste do preço, mas se o preço ele cresce no longo prazo, você pode tentar demorar 15 dias, 20 dias, mas você vai ter de fazer o reajuste no preço dos derivados no Brasil. Então, o que está acontecendo nesse período é que a gente, desde maio de 2020, a gente está vendo o preço internacional do petróleo só subir e também está vivendo um período de desvalorização cambial. Então, nos últimos 9, 10 meses, a gente está vivendo esse processo que está, evidentemente, refletindo no preço que a gente paga no posto de gasolina, tanto os caminhoneiros no diesel, quanto o trabalhador médio na gasolina, quanto as pessoas mais pobres que consomem o gás de cozinha. Então, esse gráfico aqui mostra para a gente o que aconteceu nesse período. O preço do diesel sai de R$ 3,20, na média, em maio do ano passado, e chegou agora, em fevereiro, na média, em R$ 3,76. E, de novo,
o grande responsável pelo aumento do preço foi a Petrobras. Do produtor, eu mostrei para vocês, quando teve a crise dos caminhoneiros, o aumento no preço do produtor foi de 52 centavos. O preço agora já cresceu 60 centavos. E ainda, para ajudar, como o deputado Bongás bem introduziu, o preço do diesel afeta os alimentos e, enfim, as commodities agrícolas, que são a matéria-prima do biodiesel. Então, ainda como rebatimento, a gente teve um aumento de 11 centavos do biodiesel. Ou seja, nesse período, 71 centavos de aumento por conta da política do PPI. Então, mesmo que a Petrobras tente reduzir a volatilidade, tente lidar com esse processo, tente alterar essa dinâmica, quando o preço cresce no longo prazo, é inevitável. Nós vamos viver no Brasil os reajustes segundo a cotação internacional e segundo a nossa taxa de câmbio. Então, esse gráfico, como eu falei para vocês, mostra bem isso que eu estou falando com vocês aqui. Essa linha em azul é uma linha que é a linha do PPI que a ANP calcula. A linha em laranja é o preço da refinaria da Petrobras. Estou pegando aqui o caso do Rio de Janeiro para a gente dar uma olhada. Então, o que aconteceu? A gente nota que no começo do ano passado, por conta da pandemia, quando os preços do barril caíram, o preço também da refinaria da Petrobras caiu na mesma intensidade. Aí o que acontece? O preço volta a subir, como eu falei, em maio. A Petrobras, num primeiro momento, até tentou resistir ao aumento de preços, mas é inviável nessa política você manter uma defasagem durante muito tempo. Então, a partir de junho, mais ou menos, a gente nota aí que a diferença do gráfico laranja para o gráfico azul fica mais ou menos constante. Ou seja, o ritmo de ajuste do preço na refinaria está seguindo o ritmo de ajuste do PPI. Muita gente está falando por aí, a Petrobras hoje está em defasagem, o preço é diferente. Não é verdade. Essa defasagem foi feita lá atrás. A Petrobras tem, via de regra, desde essa tentativa inicial de não repassar os reajustes, seguindo o PPI. Então é importante também deixar isso muito claro, que a gente já está vendo um discurso de que possivelmente as refinarias estão sendo afetadas pelo PPI. A venda das refinarias estariam sendo afetadas pela implementação do PPI. Quando a gente olha, a Petrobras, nos últimos meses, tem, de fato, implementado o PPI. A gente vê aqui, nesse período de maio, que tem uma diferença um pouco maior, mas a gente olha depois, via de regra, a diferença entre os dois preços é muito parecida. Tem um pequeno aumento agora, em dezembro, mas que a Petrobras já começou a corrigir de novo. Tá? Então, ou seja, para eu concluir essa parte da minha fala e caminhar para um último ponto que eu queria tratar rapidamente. O PPI, enquanto ele existir, enquanto centro da política de preço, se a gente tiver um movimento persistente de aumento dos preços internacionais e de desvalorização do câmbio, o trabalhador brasileiro vai continuar sofrendo com os preços nos postos de gasolina. Então, assim, por mais que a Petrobras tente reduzir a volatilidade, aumentar a defasagem em algum momento, utilizar essa política do PPI como centro da política de preço gera como efeito, no longo prazo, que os preços no Brasil vão sempre acompanhar as variações do mercado internacional. Bom, aí surge aquela pergunta, vocês podem pensar assim, tudo bem, Rodrigo, mas não é isso que o mundo inteiro faz? Qual que seria a alternativa? Bom, então vamos ver se é isso que o mundo inteiro faz. Eu peguei aqui uma tabela para mostrar para vocês, que eu coloquei aqui 5 países, tá? Então, eu coloquei a Dinamarca, que é um país que produz petróleo e atende cerca de 80% do consumo, o Chile, a Austrália, que são 2 países que dependem muito de importação de combustíveis, e os Emirados Árabes e a Arábia Saudita. Então, a gente nota que cada um desses países adotam políticas de preços diferenciadas. Quem que segue o PPI? O senador já deu uma introdução, ele tem razão. Quem segue o PPI são aqueles países que precisam importar petróleo. Então, se você lê, inclusive, é muito interessante, a Austrália explica num documento como é que funciona o PPI dela. Ela, inclusive, diz, eu sigo o preço internacional de Singapura, do petróleo de Singapura, que é de onde eu importo a maior parte do meu petróleo. Os países que importam petróleo são obrigados a seguir o preço que eles estão comprando. Senão, evidentemente, as empresas ou os setores que realizam as importações, eles vão sofrer com prejuízos não fazendo isso.
Mas olha só, países que exportam muito petróleo, como é o caso dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita, a produção representa quase mais de 300% do consumo desses países. Se você pegar, por exemplo, o preço do diesel dos dois países no último ano, eles são congelados. Não tem reajuste. Os países se aproveitam dessa condição favorável de exportar petróleo para ajudar a segurar o preço dos derivados. E países como a Dinamarca, que de alguma maneira atendem quase toda a produção com consumo, mas exportam um pouco, eles não seguem um PPI, eles adotam uma série de instrumentos fiscais, financeiros, usam a sua empresa estatal para também não sofrer grandes volatilidades. Tem reajustes, mas eles são muito menores e menos intensos do que o preço internacional. E só para lembrar, acho importante, o Brasil já fez isso. Eu gosto de lembrar que essa discussão do preço é uma discussão que surgiu na última década. Se a gente lembrar, na primeira década desse século, essa discussão praticamente não existia no Brasil. A Petrobras não sofreu prejuízo com o setor de derivados. O preço do gás de cozinha ficou congelado durante muito tempo e as oscilações de derivados elas eram muito mais suaves do que as oscilações do preço no mercado internacional. E a Petrobras não teve prejuízo, pelo contrário, teve ganho com aquela política. Então, a política, o preço internacional era olhado para frente, no longo prazo, tentando olhar como é que ele iria evoluir lá na frente, e não tentando captar mudanças de curto prazo, que é o que acontece hoje. Então, para concluir a minha fala, e já passar para o Luísio, é importante a gente entender isso. Enquanto a gente tiver esse processo do PPI no centro da política de preço, enquanto a Petrobras se comportar no mercado como se fosse mais um importador, mesmo que ela reduza a volatilidade, nós vamos continuar vendo nos postos de gasolina o preço subir todo dia. Isso não tem nada a ver com os impostos federais e estaduais. Quando a gente olha a alíquota, ou seja, aquele percentual que incide sobre o preço dos derivados, a gente não está vendo aumento na alíquota. Como os preços estão crescendo e a alíquota é um percentual, a arrecadação cresce, mas não pela alíquota, e sim pelo preço que está aumentando na refinaria e chegando nos postos. E como eu mostrei para vocês, tem uma série de casos, exemplos internacionais que mostram que outra política é possível. Luiz, eu tentei cumprir, acho que eu passei 1 minuto aqui, mas peço compreensão de vocês e agradeço. Rodrigo, muito obrigado pela observância do tempo. Sua apresentação foi brilhante. Eu acho que a gente consegue entender um pouco mais como é que funciona essa política de preços. É claro que para muita gente que está aqui nesta audiência pública, esse é um tema que eles dominam muito bem. Mas, para todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, e é muita gente, como eu disse, dezenas de páginas estão replicando essa audiência, outras centenas compartilhando. Eu estou acompanhando aqui nas redes sociais as pessoas se pronunciando, protestando contra os preços dos combustíveis, o significado disso para a vida delas e de como isso é complicado para elas. Tá? O povo sente no dia a dia os reflexos dessa política de preços. Sente nos alimentos, sente na hora que vai abastecer o carro, sente na hora que vai comprar alguma coisa em que os preços estão se elevando. Mas o que está por detrás disso tudo? O Rodrigo Leão já explicou como é que funciona essa política de preços. E agora a gente vai escutar o William Nozaki, que vai tentar explicar para as pessoas quais são os interesses envolvidos nisso. Quem ganha? Quem perde, a gente já sabe. É todo o povo brasileiro que está pagando preços absurdos. Mas quem é que está ganhando com isso? Para isso, a gente vai escutar agora o William Nozaki. Ele é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Lembrando a todos que estão participando dessa audiência pública, nessa ferramenta, que o nosso chat está aberto para quem quiser se inscrever para falar logo após essa fala do William Nozaki. William, por favor, você tem 15 minutos para a sua exposição. Obrigado, Aloysio. Bom dia a todos e todas que nos acompanham nessa audiência. Queria agradecer toda a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Petrobras pelo convite para esse diálogo, especialmente ao deputado Elvino Bongás e ao senador
Jean Paul Prats, em nome de quem eu saúdo a todos que estão aqui presentes, né? Bom, se a apresentação do Rodrigo nos deu um panorama da evolução da política de preços da Petrobras e a explicação de por que essa volatilidade com tendência à elevação veio se desenhando ao longo dos últimos anos, em diálogo com a apresentação dele em complemento, o que eu vou tentar fazer é mostrar para vocês como um conjunto de interesses econômicos e políticos cada vez mais complexos foi se desenhando por trás da implementação dessa política, né? Então, basicamente, a hipótese que orienta essa breve apresentação é a de que a atual política de preços dos combustíveis criou mais e novas tensões entre os atores econômicos e políticos que atuam na cadeia de refino e comercialização de combustíveis, né? Como vocês sabem, se trata de uma cadeia produtiva complexa, com múltiplos atores envolvidos, e eu queria exatamente fazer alguns comentários sobre como o papel das refinarias, dos importadores, dos distribuidores, dos revendedores e dos governos acabam criando um cenário em que o aumento do preço, como disse o Rodrigo, acaba desaguando no consumidor final, mas o movimento contrário não necessariamente é verdadeiro. Quando o preço internacional do barril diminui, não necessariamente essa diminuição chega ao bolso do consumidor final, né? Então, para a gente poder entender isso, a primeira observação que se tem que fazer é sobre como a política de paridade internacional do preço, no caso da Petrobras, ela deve ser lida dentro de um contexto mais amplo, de uma política que busca especializar a Petrobras em exploração e produção de offshore em águas profundas e ultraprofundas, fundamentalmente nas províncias do pré-sal, né? E, por conta disso, a empresa ela tem conduzido um conjunto de privatizações, desinvestimentos, descapitalizações, como todos vocês sabem, nas áreas de gás, logística, distribuição, biocombustíveis, fertilizantes, campos em terra e em águas rasas, né, petroquímica. E, claro, o ponto que nos interessa, no refino, né? Essa sucessão de mudanças que o Rodrigo descreveu na política de preços, ela aconteceu simultaneamente a uma decisão da Petrobras de reduzir a carga de refino das suas unidades. Então, na última década, a carga de refino ela caiu no Brasil de 91% para 76%. Essa redução ela se intensificou fundamentalmente a partir da mudança na política de preços, né? Claro, esse encolhimento ele se relaciona à crise do mercado interno brasileiro, vivida nos últimos anos, mas, sobretudo, isso reflete uma decisão da Petrobras orientada para diminuir custos e investimentos em refino, né, gerando capacidade ociosa, dada a intenção da venda das refinarias. Mas o tema da nossa audiência hoje não são as privatizações, né? São os preços. E o que me interessa nessa digressão é chamar a atenção para como essa redução da carga do refino e essa diminuição da capacidade de operação das refinarias da Petrobras abriu espaço no mercado brasileiro para uma entrada muito significativa de importadores de derivados de petróleo, né? E esse é um dado importante, que também já foi, antes de mim, lembrado pelo senador Jean Paul Prats, né? A política de paridade internacional dos preços, ela abriu o mercado brasileiro para a entrada de um novo ator que não tinha a mesma relevância econômica e política do que em momentos anteriores. Então, para vocês terem uma ideia, né, e agora a minha segunda observação é sobre o que se passa com os importadores, né? Então, na última década, a importação dos derivados de petróleo energéticos, né, onde estão os combustíveis, ela teve um aumento de cerca de 35%.
né? Só na virada de 2018 para 2019, esse aumento foi de cerca de 11%. Hoje, a ANP tem mais de 300 empresas cadastradas com autorização para importar. Mais ou menos um terço dessas licenças foram concedidas a partir de 2016, portanto, casada com a política de preços, né? E, atualmente, mais ou menos 25% dessas importadoras são estrangeiras. Muitas delas estão ligadas às petrolíferas que têm operação integrada no Brasil. Então, com isso, o que acontece no mercado brasileiro é uma espécie de política de substituição de importações ao contrário. Na verdade, é uma política de substituição da nossa produção por importadores, né? Favorecendo traders internacionais e gerando emprego fora do país. Mas o que eu quero destacar com essa observação sobre os importadores, o ponto relevante é o seguinte: essa ampliação da participação no mercado, como eu tenho dito, tornou os players importadores muito relevantes no debate sobre o preço dos combustíveis, né? E para esses atores, a PPI é interessante, né? Porque para os importadores, o preço de venda no país obrigatoriamente respeita as oscilações nas cotações internacionais, né? Porque o custo para adquirir o derivado no exterior está atrelado ao seu valor no mercado internacional. Então, o que eu quero dizer com isso é que a política de refino ela fortaleceu, combinada à política de preços, um ator que antes não tinha esse peso no debate sobre preço, que são os... Nozak, eu vou te interromper só um instante. Me parece que você está fazendo uma apresentação, mas ela não está aparecendo para quem está acompanhando. Eu te peço para que você prossiga, basta que você compartilhe novamente essa apresentação. Te agradeço, me desculpe a interrupção. Imagina, eu que agradeço, Luiz. Eu achei que vocês estavam visualizando alguns gráficos. Mas eu acho que eu estou com um problema para carregar o compartilhamento. Bom, eu vou seguir de qualquer maneira e... Perfeito. Qualquer coisa, depois eu compartilho os dados com vocês. Né? Bom, então o que eu estava dizendo é que, na prática, o fortalecimento desse novo player nesse mercado importador, só para dar um exemplo concreto, faz com que a gente viva um problema que é ter, de um lado, o interesse de importadores pela política de paridade de preços internacional e que vai na contramão, por exemplo, dos interesses dos caminhoneiros. Esse conflito que nós visualizamos nos últimos anos, ele foi um conflito criado pela política de paridade de preços internacionais. Os importadores não tinham essa relevância antes, né? Então, esse é um elemento a se considerar. Então, feitas essas observações sobre os refinadores e os importadores, outro ponto de destaque diz respeito aos distribuidores. O mercado de distribuição no Brasil ele tem uma trajetória de concentração e centralização. Atualmente, a gente tem 4 empresas, a BR, a Ipiranga, a Raízen e a Alessat, que concentram praticamente 70% de todo o mercado, né? Quando eu olho para o caso do diesel, né? Mas comparando com a gasolina e com o gás, também não é muito diferente disso, né? Nesse cenário, a margem de lucro das distribuidoras ela fica pressionada entre os reajustes da Petrobras e as oscilações do preço internacional. Além disso, com o desaquecimento do mercado, intensificado pela pandemia, as distribuidoras elas compensam a queda na demanda com a elevação do preço. Como o mercado é concentrado, com essa volatilidade que o Rodrigo descreveu, né, que cria muita dificuldade de previsão e planejamento, quando o preço aumenta, as distribuidoras repassam o aumento. Mas quando o preço diminui, há uma tendência a não repassar na mesma intensidade a fim de compor ou recompor a margem, né? Aqui é um ponto interessante, porque não adianta nós discutirmos defesa da concorrência, desconcentração de mercado, tratando só da Petrobras, sem levar em conta o fato de que os outros elos dessa cadeia, como a distribuição e mesmo a revenda, têm um alto grau de concentração e são mercados oligopolizados, né? Porque isso vai fazer, na prática, com que a redução do preço continue não chegando ao bolso do consumidor final. Uma coisa parecida vai acontecer também no mercado de revenda, seguindo no meu elo das cadeias produtivas, né? Então, de acordo com a ANP, a gente tem cerca de 42.290 postos de combustível revendedores no Brasil hoje. 17% é BR, 13% Ipiranga, 12%
raiz, e tem um imenso bloco aí de 45% que são os postos com as chamadas bandeiras brancas, né? Esse segmento ele é caracterizado, a gente sabe, por uma intensa presença de concentrações regionais e de cartéis locais, cuja ação também facilita a manutenção de viés de alta do preço e amortece a redução nos momentos que ela poderia acontecer. Então, todos esses elementos vão se somando e vão fazendo com que a subida do preço seja sempre repassada ao consumidor, mas a descida não seja da mesma intensidade. Então, nesse cenário de reajustes sequenciais, com essas flutuações, né, a gente percebe esse problema que vai impactar, como eu estou dizendo, o consumidor final. Uma outra observação importante, já caminhando para a conclusão dessa primeira intervenção, diz respeito à dimensão fiscal, que o Rodrigo também fez menção, né? Porque o quadro que eu estou tentando desenhar para vocês, não sei se estou conseguindo me fazer entender, de maneira um tanto quanto esquemática, é o seguinte, né? Eu tenho um mercado onde importadores atuam contra interesses de trabalhadores, caminhoneiros e petroleiros, por exemplo, e de distribuidores e revendedores atuando contra interesses de consumidores finais. E a tudo isso tem um agravante ainda, que é essa dimensão fiscal, porque se, por um lado, é verdade que os impostos eles compõem parte importante do preço dos combustíveis, por outro lado, como o Rodrigo já mostrou, é problemático e questionável responsabilizar só essa variável pelo aumento do preço. A gente sabe que o ICMS, por exemplo, teve aumento na mesma proporção que o preço dos combustíveis. O problema, como o Rodrigo bem disse, está nos produtores, né? E aqui, o ponto que eu queria destacar é o seguinte, né? No caso, por exemplo, do ICMS, como ele é calculado a partir do valor consumido, para os governadores, para os entes federativos, é interessante que o preço aumente, porque o aumento do preço vai gerar mais arrecadação, o que coloca também os governadores diante dos constrangimentos dessa cadeia produtiva, que está vivendo uma espécie de guerra de todos contra todos. O quadro que eu estou tentando descrever para vocês é exatamente esse, de que a política de preços tornou os interesses de todos esses atores ingovernáveis entre si e muito mais tensos, né? E, para concluir, por todos esses motivos, a gente vive um cenário que, em síntese, enquanto os distribuidores, os revendedores, os governadores lutam para não encolher suas margens de ganho com essa política, quem ganha com a atual política de preço, os combustíveis, são as petrolíferas com a atuação integrada no Brasil, os importadores e os traders internacionais. E quem perde com essa política é a Petrobras, em particular, mas o conjunto dos consumidores brasileiros em geral, por conta dessa combinação problemática entre essa estrutura de mercado que eu descrevi para vocês e a política de preços que vem sendo implementada, como bem descreveu o Rodrigo. Então, em linhas gerais, é isso que eu queria compartilhar. William, muitíssimo obrigado pela sua fala. Eu vou quebrar aqui um pouquinho a dinâmica dessa reunião. Isso não estava combinado, mas eu queria fazer aqui uma pergunta direta ao William e também ao Rodrigo, a partir das intervenções que eu estou vendo das pessoas nas redes sociais, tá? Então, é uma resposta rápida a uma pergunta básica. Primeiro, William, e em seguida o Rodrigo. William, até quando essa política é suportável? E se ela perdurar por muito tempo, quais são as consequências? Essas duas perguntas eu vou pedir ao Rodrigo para responder na sequência. Primeiro você, William. Bom, Luiz, essa política, como a gente tentou mostrar nas nossas apresentações, ela tem deixado uma série de problemas e efeitos colaterais sentidos por trabalhadores e consumidores, né, e pelo conjunto dos atores econômicos e políticos que estão atuando nesse cenário. Quer dizer, responder o quanto ela é suportável não é propriamente uma questão técnica, né, mas uma questão que diz respeito à temperatura política do ambiente que a gente vive, porque para os interesses da soberania nacional, essa política ela já deu mostras de que ela é insuportável, né? As greves de caminhoneiros, as tensões com petroleiros, os efeitos colaterais sobre os consumidores, tudo isso está gerando um caldeirão,
né, de insatisfações e tensões que está borbulhando na sociedade brasileira. Né? Acho, inclusive, que, como a política de preços está combinada, eu tentei explicitar isso, a essa política de desmonte do refino, né, as movimentações que começam agora a partir da greve da RLAM também vão nos trazer termômetros bastante importantes para saber por onde pode caminhar esse cenário para o próximo período. Mas se a política continuar sendo implementada tal como ela vem sendo hoje, com essa centralidade da paridade internacional no interior da política de preços, a tendência é a gente observar de maneira muito acelerada o desmonte de toda a cadeia produtiva do refino dos derivados que eu tentei descrever aqui para vocês. William, muito obrigado. Rodrigo, eu gostaria que você tentasse nos responder também a essas duas questões. Até quando essa política é suportável e que consequências ela pode ter? Por favor. Bom, Luiz, eu vou muito na linha do William. Assim. Acho que é muito mais uma questão, acho que o deputado Bongás também falou um pouco disso. Até quando os atores, né, os consumidores, os trabalhadores vão suportar isso e vão, de alguma maneira, se rebelar contra esse processo? A gente viu lá que em 2018 o preço estava muito próximo do que está hoje, do diesel, por exemplo, e aquilo gerou aquela greve dos caminhoneiros que obrigou o governo federal a tomar uma providência naquele momento. Então, acho que o suporte ou não, ele está muito mais associado a como é que a sociedade vai ser capaz de reagir a esse processo. Eu acho que nós estamos vivendo uma pandemia, isso de alguma maneira dificulta um pouco essa mobilização social, mas à medida, eu imagino que quando a gente conseguir, enfim, a vacina avançar e a gente tiver uma sociabilidade mais normal, vamos assim dizer, eu imagino que nós estamos próximo desse limite. Eu acho muito difícil que um país que tem uma estrutura de logística altamente dependente do transporte rodoviário, que as classes inferiores dependem muito do gás de cozinha, continue suportando um aumento que é importante lembrar. Quando a gente olha para os aumentos salariais e o que está acontecendo com o salário das pessoas no último período, todo mundo está sofrendo corte de salário, está sendo demitido. A gente não vê um acompanhamento da renda das pessoas que suporte esse aumento. Então, assim, Luiz, eu concordo muito com o Willi que vai depender muito desse caldeirão político, mas eu estou vendo que, vamos dizer assim, a corda está se esgarçando. Eu vejo com muita dificuldade que, se o preço continuar subindo, então, assim, acho que hoje o governo meio que está rezando para o preço cair, para o dólar valorizar. Então, assim, o que o governo hoje faz, até o momento de medida efetiva para o preço, é rezar. E aqui eu queria aproveitar e fazer uma última fala, que eu acho importante, Luiz. Qualquer especialista que estuda petróleo, que está acompanhando o petróleo, sabia que o preço, quando desabou lá na pandemia, ele iria voltar a subir. Todo mundo sabia disso. Não é novidade para ninguém que o preço chegou onde chegou hoje. Se você pegar o dado da Agência Internacional de Energia, da OPEP, das agências reguladoras do país, não é novidade para ninguém que o preço do petróleo está no patamar que está. E mais, já vou antecipar aqui, ele deve subir até 2022. As estimativas hoje estão trabalhando entre 60 e 65 dólares o barril, que está hoje a 57, 58. Ou seja, não era novidade para ninguém esse processo. Então, me causa muita estranheza que o governo, a Petrobras, todos esses atores esperem chegar nesse ponto para adotar alguma medida. Né? Todo mundo sabia que ia acontecer isso e que, mantendo o PPI, a gente teria esse problema. E a gente não viu nenhuma ação coordenada, nem de medidas fiscais, financeiras, de nenhuma natureza para lidar com esse processo. Então, Liz, acho que além dessa sua pergunta, até onde é o limite, eu acho que sempre está relacionado à política. Então, é muito difícil ter um limite técnico, vamos assim dizer, mas é impressionante como o governo está trabalhando, do meu ponto de vista, em prol desse limite. Porque a gente sabia que os preços iam ter esses movimentos, a gente sabia que isso ia acontecer no mercado internacional,
e a gente não viu nenhum tipo de ação para tentar conter esses movimentos. Tá? Então, é isso. Olha, Rodrigo, muito obrigado. Tá? Muito obrigado pelas intervenções dos dois, do William aqui. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google, só para ver quanto é que estava o preço do galão de gasolina lá nos Estados Unidos. Está $2,26, 3,78 litros o galão. Fiz a conversão numa conta rápida aqui. Isso quer dizer que o preço do litro da gasolina lá nos Estados Unidos está R$ 3,20. Aqui a gente está pagando quase R$ 6.